A corimba é o conjunto de música sacra de terreiro. É composta pelos atabaques, rum-pilê, 3 atabaques, e os ogãs de canto junto com os tamboreiros. Se busca ter uma sustentação vibratória através dos cantos, através dos tambores, na chamada por linha, na vinda dos guias espirituais em terra para se manifestarem através dos seus médiuns, essa sustentação vibratória por orixá, por linha de trabalho, uma corimba madura, uma corimba bem equilibrada, com toques bem feitos dentro do fundamento e cantigas de raiz, tem todo o fundamento e toda a sustentação vibratória às engiras de Umbanda. Nem todas as casas de Umbanda têm corimba. A casa que tem corimba não é melhor daquela que não tem, e vice-versa. Porque o fundamento principal nessa conexão, nessa sintonia com os guias espirituais é o caráter individual de cada membro da corrente e o caráter coletivo que se forma na reunião dos médiuns, que forma a egrégora que dá sustentação vibratória aos trabalhos. Mas é inquestionável que a corimba traz um encanto, traz uma força quando ela é tocada dentro da cadência, dentro da melodia, do ritmo, do fundamento, dos ritmos e ciclos vibratórios de cada orixá, linha de trabalho. Às vezes a corimba perde a valência, perde o empoderamento com o orixá, ela perde força. Isso tem acontecido muito em muitas corimbas que a gente escuta, ao menos o que se divulga nas redes sociais. Vou compartilhar aqui com vocês a minha opinião enquanto zelador, à frente de um congá. No meu olhar, o que faz uma corimba perder a valência, perder o empoderamento, perder, enfraquecer axé, não resetar axé no espaço sagrado? Batida de tambores muito altas e excesso de tambores. Há corimbas, às vezes, que a gente nota com 6, 7, 8 tambores. Os tamboreiros batendo muito alto, muita força nos tambores. As cantigas sem a melodia original. Você imagina a cantiga de Preto Velho acelerada, correndo, que o Preto Velho na manifestação tem que vir quase como se estivesse andando de bicicleta, descendo uma lomba, de tão rápido que é a cantiga e o ritmo. Isso é uma perda, uma quebra de axé, é um enfraquecimento da corimba, quando os toques estão muito altos e o excesso de tambores, a ponto do ogã de canto ter que cantar mais alto para que a voz dele seja escutada. Aí nós já temos um problema, quando não, a ausência de ritmo e ciclo vibratório, melódico, adequado a cada orixá, a cada linha de trabalho. Como saber se os toques e cantos estão adequados? Cantigas de raiz. As cantigas que foram passadas por Preto Velho, por Caboclo, por Criança, por Exu, as demais formas de apresentação ao longo da história da Umbanda. Nós temos milhares de cantigas, um acervo enorme. Na nossa corimba aqui no Triângulo da Fraternidade, eu enfatizo, dou preferência a cantos de raiz. Porque o canto de raiz, aquele que foi passado pela entidade manifestada no médium, ela está na melodia, no ritmo adequado à chamada da entidade, à chamada de linha, ao enfeixamento da vibração do orixá nessa chamada de linha. Então, cantos de raiz não tem erro, nós não devemos
alterá-los. Você quer ter segurança na tua curimba, na sua casa? Resgate essas cantigas de raiz, ensaie, introduza esses cantos na sua orquestra ritual, na sua curimba, que você estará num caminho seguro de empoderamento com os orixás, com os guias espirituais. Seja Preto Velho, seja Caboclo de Oxóssi, Xangô, Ogum, temos diversas cantigas de raiz. Pontos que são composição, que foram compostos para participar de competições, de festivais. Geralmente são versos com estrofes longas, não tão ritmadas e rimadas como as cantigas de raiz. Aí nós já teremos um problema já de início. Cantigas longas com letras longas, estrofes longas, não tão rimadas quanto os pontos de raiz, são difíceis de nós cantarmos, de nós memorizarmos. Toda a corrente cantar junto esse ponto. O ponto de raiz é bem mais fácil de memorizar, são mais curtos, são mais vibrados. Nada contra composições, mas muitas dessas composições, a finalidade não foi a entidade trabalhando dentro do axé, dentro do terreiro, foi para participar de um festival, de uma competição. É diferente daquela cantiga de raiz que a entidade passou ali em cima do seu ponto riscado, na hora do trabalho, dentro do axé, dentro do terreiro. Então, o excesso de pontos de composições, às vezes uma curimba só tem composição, muito poucos pontos de raiz, aliado à descaracterização dos toques, ritmos peculiares por cada orixá e linha de trabalho, ao meu ver, isso enfraquece o axé, enfraquece a captação, a redistribuição de axé dentro da curimba, ela perde valência, ela se dilui, no meu olhar, no meu modo de ver. E sem dúvida nenhuma, um dos fatores mais predisponentes à quebra de axé dentro de uma curimba é o ego. A competição, o ciúme, um querer ser melhor que o outro, disputas, né, aversões. Então tem que se trabalhar muito a união dentro da curimba. Todos são iguais, todos estão ladeando lado a lado. Obviamente existe uma hierarquia sacerdotal que é natural em qualquer terreiro. O ogã de canto, ele se reporta diretamente ao zelador. E dentro da curimba, o ogã de canto, podemos ter mais de um ogã de canto, ogã número 1, número 2, mas o titular é um sacerdote. Ele, hierarquicamente, o ogã de canto é o que dá a valência, o que dá, né, as ordens de trabalho, é o que coordena, o que organiza, coordena, junto com o zelador, dentro da curimba, dentro da orquestra ritual, dentro com os demais, né, músicos, tamboreiros, ogãs de canto. Isso tem que estar bem claro, mas todos são iguais. E é muito importante uma curimba ensaiar, se reunir para ensaiar, e dando preferência aos cantos, aos cantigos, os pontos de raiz, que são tantos, tantos e tantos, que nós passaríamos uma infinidade de décadas e não resgataríamos a todos que poderiam ser cantados na prática das engiras de Umbanda. Tanto são as cantigas que nós podemos resgatar de raiz dentro dessa Umbanda de todos nós, e que nós daí não temos necessidade de introduzir pontos que são composições. Não quer dizer que em determinado momento, de maneira intuitiva, um médium, um zelador, um sacerdote possa receber um ponto, até da sua entidade, ou de alguma entidade da egrégora, para ser cantado dentro do axé, dentro da corrente. Mas, de uma maneira geral, aquelas cantigas que objetivaram festivais, objetivaram serem vistas e obterem like nas redes sociais, hoje isso
existe muito, orgãs que se transformaram em popstar nas redes sociais, muitas vezes estão afastados daqueles princípios básicos fundamentais dos cantos de raiz, que é para sustentar a magia da entidade dentro do axé na hora do trabalho. Nada contra essa postura, mas é uma postura um pouco diferente daquela postura que as nossas entidades estruturais tinham e têm até hoje. A corimba, a orquestra de música sacra dentro de um terreiro, está dentro de um princípio muito importante, que é o canto devocional, cantar os nomes de Deus nas suas diversas formas e tradições, os diversos nomes de Deus, que em essência ele é inonimável, é a prática espiritual mais adequada para a nossa era, a era que nós estamos vivendo, porque quando nós nos reunimos e cantamos em uníssono, com uniformidade, cantos que têm força mântrica, que insetam axé e têm valência, nós elevamos o nosso psiquismo, elevamos a nossa vibração, uniformizamos os nossos pensamentos numa mesma intenção e formamos, de fato, uma corrente inquebrantável, uma egrégora que dá sustentação às engiras de Umbanda. Cantemos os orixás, cantemos os nomes e formas de Deus, cantemos as cantigas de Umbanda de raiz, tantas são passadas pelos nossos ancestrais ilustres, pai velhos, pretos velhos, vovô, vovó, tio, titias, caboclos, caboclas, exus, pombogiras, ao longo dessa história, dessa Umbanda de todos nós. E você, o que você acha da corimba? Na sua casa tem corimba? É só canto? Tem canto e tambor? Deixe seus comentários. O que você achou destas opiniões que eu dei no meu olhar? Você concorda? Você discorda? Tem fundamento? Não tem? Deixe seus comentários, suas dúvidas, estarei lendo a todos. Meu muito obrigado. Até o nosso próximo encontro aqui no canal Universalista EAD.